Atenção, você que vai fazer o concurso da Guarda Municipal de São Gonçalo, fica comigo que eu tenho mais uma dica monstruosa para a sua prova. O assunto que eu vou tratar nessa dica, eu já tinha falado lá nas nossas primeiras dicas sobre os tópicos que mais caem em direito constitucional, né? O primeiro grande tópico aí que a gente trabalhou foi dentro dos direitos individuais e coletivos, lá o artigo 5º, que tem vários tópicos relevantes. Nós elencamos ali aquilo que mais tem sido pedido pela Selecom. Nessa dica de hoje, eu vou falar para você sobre dois assuntos, tá? Dentro da parte de administração pública na Constituição, que é aquela parte que vai do artigo 37 até o 40, dois tópicos ali dentro desses artigos que são muito pedidos em provas de concurso, principalmente nós temos vistos aí questões recentes da Selecom pedindo, tá bom? Primeiro tópico, tá? É esse tópico aqui sobre os princípios da administração pública, né? Você sabe que a nossa administração pública, ela é regida por princípios, tá? E a Constituição, ela vai elencar 5 princípios aí, e eu vou falar sobre eles e a gente vai fazer uma questão da Selecom em cima desses princípios. É o princípio da legalidade. Ó, a administração só pode fazer o que expressamente é autorizado ou permitido em lei, tá? Então, nós que somos cidadãos comuns, fazemos tudo que a lei não nos proíbe. Se a lei não proíbe, logo eu posso fazer. Porém, a administração pública não. Ela só pode fazer o que a lei permite, tá? Se a lei não permite, ela não faz. Isso tem que ser expresso na lei. Ela não pode agir, a não ser que esteja agindo conforme um texto expresso da lei, tá bom? Tem o princípio da impessoalidade. Olha, o agente público é mero executor de atos, manifestando a vontade da administração, tá? Então, o princípio da impessoalidade, gente, vai dizer o seguinte: eu não posso misturar os meus interesses com os interesses da administração. Eu não posso usar a administração pública para agradar as pessoas que eu gosto, para fazer as coisas que eu acho interessante, que eu acho legal. O que é da administração, enquanto administrador, eu tenho que agir no interesse da coletividade, eu tenho que agir no interesse de todos, e não no interesse apenas de um grupo, por questões pessoais, tá bom? Isso vale para todos os agentes públicos, tanto prefeitos, como governadores, como presidente, como deputados, vereadores, não importa. Quem exerce qualquer atividade administrativa dentro do poder público tem que agir em conformidade com a vontade de todos e não com a vontade apenas de uma minoria ou com a vontade pessoal, tá bom? Moralidade. O agente público deverá agir de acordo com a moral, obedecendo princípios legais e éticos. Então, preste atenção, nem tudo que é legal é moral, tá? Às vezes você vê um administrador público fazer coisas que são legais, está dentro da lei, mas que são imorais, né? Porque a maneira, o propósito para qual ele está usando a lei é um propósito pequeno, é um propósito egoísta, é um propósito que vai lá na frente prejudicar a administração pública, prejudicar as pessoas, os cidadãos. Então, por mais que possa ser legal, ainda assim é imoral, tá? Então a moralidade, ela está acima, nesse caso, da legalidade. Tem que ser moral, independente da legalidade, tá bom? Ó, publicidade. Os atos administrativos, gente, devem ser publicados oficialmente, ressalvados os atos de caráter sigiloso. Então, tudo que a administração pública faz tem que ser publicado aonde? Nós temos o Diário Oficial, né? O Diário Oficial lá da União, temos os diários oficiais dos estados, dos municípios, tem que ser publicado lá, tá bom? E a eficiência, gente, esse princípio ele foi colocado há pouco tempo, se eu não me engano, foi numa emenda em 98, tá? Que ele foi colocado, que diz que a administração pública deverá zelar pela qualidade dos serviços com racionalidade de gastos. Então, não basta o administrador
agir com legalidade, com impessoalidade, com moralidade, com publicidade. Ele precisa também prezar, né, pela eficiência, né, por ser eficiente, tá bom? Por isso que está aqui para vocês, ó, o mnemônico está aqui de ladinho, mas eu vou escrever para você nunca mais esquecer nenhum desses princípios da administração pública. É um mnemônico bem famosinho, que é o LIMP, né? L de legalidade, I de impessoalidade, M de moralidade, P de publicidade e E de eficiência. LIMP, tá bom? Você não vai mais esquecer os princípios da administração pública. Vamos fazer uma questão da Selecom, questão aplicada ano passado. Não, aliás, essa questão, ela foi aplicada agora, no começo do ano, tá? Em 2020 já, pela Selecom, num concurso de guarda municipal, tá? Olha o que diz a questão. Um administrador público está preocupado com a qualidade do serviço prestado aos cidadãos. Então, ele está falando do quê? Qualidade dos serviços. Guarda essa informação, tá? Por meio de sua liderança, e busca, por meio da sua liderança, motivar os servidores para que realizem suas atribuições com presteza e perfeição, exigindo resultados positivos e economia de recursos. A justa preocupação desse administrador está amparada no seguinte princípio constitucional da administração pública. Gente, se o cara está preocupado com a qualidade, ele está preocupado em ter resultados positivos, em economizar recursos. Então, eu estou falando de que princípio? A, eficiência, B, moralidade, C, legalidade ou D, impessoalidade? Gente, não tem dúvida, né? Ele está preocupado de ser eficiência, eficiente, é o princípio da eficiência, tá? Então, toda vez que falar sobre a qualidade do serviço, o resultado da prestação, sobre aprimoramento, economia de recursos, fazer mais com menos, eu estou falando de eficiência, tá bom? Do princípio da eficiência, que a administração pública precisa buscar ser eficiente, tá bom? Vamos falar agora rapidinho do nosso material e eu já vou entrar em outro tópico, tá? Que é o segundo tópico mais pedido dentro desse quesito aí de administração pública nos concursos da Selecom, tá? Vamos lá. Material aí nosso para a Guarda Municipal. Nós estamos aí com um combo, olha. Não é nem um combo, né? É um conjunto aí de vários e vários materiais. Olha, tem 80 questões de direito constitucional administrativo, temos 90 questões aí de português da Selecom, temos 45 questões comentadas de Estatuto das Guardas, 70 questões comentadas aí de direito penal e processual penal, 50 questões comentadas de Estatuto, 150 questões de noção de informática e 82 questões de legislação extravagante. Cada um desses materiais saindo a R$12 a pena, tá? Apenas a R$12. Você pode adquirir lá no nosso site expressoconcurso.com.br ou pode também pagar com o link do PagSeguro. Você pode pagar no boleto bancário, o link vai estar aqui na descrição do vídeo. No final aqui da nossa aula, eu vou mostrar para vocês os nossos contatos aí para qualquer dúvida, tá bom? Vamos lá, gente. Outro tópico que cai muito em direito constitucional, em que nós não podemos deixar de falar, é sobre a acumulação remunerada de cargo público, tá? Tá lá no artigo 37, inciso 16 da Constituição. Acompanha comigo. É vedada a acumulação remunerada de cargo público, exceto quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso disposto no inciso 11, tá? O inciso 11 fala sobre a remuneração. A de 2 cargos de professor, ou seja, são as exceções, tá? Um cargo de professor e outro técnico científico, ou 2 cargos de empregos privativos de profissionais da saúde com profissões regulamentadas. Então, vamos lá. Em regra, você não pode acumular cargo público, tá? Isso é a regra, não pode acumular cargo público. Por que isso? Você não pode receber 2 salários dos cofres públicos, tá? É como se falasse assim, meu filho,
dá a vez, né? Você fica com um e deixa que outra pessoa possa exercer o outro. Não é justo só você, bonitão, né? Ganhando vários salários da administração pública, exercendo diversos cargos. Então, para cada um a gente dá um cargo só, tá bom? Tanto no município como no estado, não importa, um cargo só. Então, essa é a regra. Mas para toda a regra, né, para ficar mais chato, né, de estudar e a gente ter que decorar mais alguma coisa, existem as exceções, tá? Existem as exceções. Vamos às exceções? Vamos lá. Primeiro, você pode ter um cargo de professor. Todo mundo sabe que o professor não ganha lá essas coisas e tem uma carga horária mais flexível. Então, o professor, ele pode acumular 2 cargos de magistério, tá? Então, é muito comum você ver um professor que trabalha no estado e no município, ter professor que trabalha em 2 municípios diferentes, tá? Então, ele pode acumular esses 2 cargos. 2 cargos de professor, tá bom? O professor também pode acumular um cargo, o seu cargo de magistério, com um cargo técnico especializado. Isso é importante, tá? Não é qualquer cargo, não, é especializado. Deixa eu refazer aqui, peraí. Técnico ele pode acumular com cargo técnico especializado. Vou botar aqui, tá bom? Ou seja, vamos supor que eu dou aula de história no município em São Gonçalo. Você vai lá, vai dar aula de história em São Gonçalo, trabalha como professor de história. Todo mundo sabe que um professor, um historiador, ele não trabalha só como professor. Ele também pode trabalhar como pesquisador, enfim. Aí surge a oportunidade de eu fazer um concurso lá para a Prefeitura de Niterói para trabalhar como historiadora, para exercer minha função lá na Secretaria de Cultura, trabalhar na parte lá de pesquisa e produção de memória. Tá bom. Aí eu faço concurso e passo. Ou seja, eu tenho um cargo de professor e um cargo técnico especializado, que exige de mim a minha especialização. Então, eu posso conciliar esses 2 cargos se houver compatibilidade de horário, entendeu? E outro caso é o pessoal da saúde, tá? Então, vou botar aqui, ó, é um profissional da saúde, tá? Que ele pode acumular com outro cargo também profissional da saúde, tá? Ele pode, no caso, ter 2 cargos se forem profissões regulamentadas. É o caso do enfermeiro, né? Que dá plantão, trabalha em 2 municípios, ou trabalha para o município e para o estado, ou trabalha no hospital federal e no hospital do município. Ele exerce aí 2 funções. É o caso do médico, né? Que muitas vezes também trabalha para 2 órgãos públicos ao mesmo tempo, tá? Como médico. Entenderam? Então, essas são as exceções à acumulação de cargo. Só pode acumular desse jeito, tá? Outras opções de acumulação de cargo público não são autorizadas por lei, tá bom? Vamos fazer uma questão da Selecom sobre isso para a gente poder encerrar. A questão aí foi aplicada, se não me engano, no final do ano passado. E ele vai contar um casinho aí para você julgar, tá bom? Vamos lá. Débora, ela é médica, então marque isso aqui, ela é médica. E logrou, né? Ela conseguiu, lograr é conseguir, tá? Conseguiu aprovação em 4 concursos públicos. Caraca, Débora é federástica, tem gente aí lutando por um, a Débora conseguiu 4, tá? Para o cargo de médico, sendo 2 em municípios de estados diversos, ou seja, município do Rio, que fica no estado do Rio, outro que o município fica lá em São Paulo. Mas limítrofes, olha que interessante, ou seja, no município que faz divisa entre 2 estados, tá? Quanto ao trabalho a ser desenvolvido, limítrofes, um em estado federado e o último em hospital da União Federal. Na dúvida, quanto ao trabalho a ser desenvolvido, tomou posse nos 4 cargos, caraca! Ela gosta de trabalhar, né? Os horários foram adequados e se tornaram compatíveis, ou seja, ela conseguia conciliar tranquilamente os 4 empregos dela. Nos termos da Constituição, o médico poderá acumular, tá?
2 cargos públicos, se compatíveis os horários, 3 cargos públicos se houver necessidade de serviço, 4 cargos públicos em locais de difícil acesso, ou 5 cargos públicos desde que sejam de magistério. Gente, a gente acabou de ver, né? Quantos cargos um profissional da saúde pode acumular? Cargos públicos, tá? Preste atenção. Se a Débora trabalhasse em 2 municípios, 2 cargos públicos, e ainda tivesse uma clínica particular onde ela trabalhasse, ela poderia, porque a gente está falando de acumulação de cargo público, mas nada impede que um profissional do serviço público também exerça atividade no serviço privado. Se o concurso dele não exige dedicação exclusiva, ele pode fazer, tá? Então a Débora é um caso assim de uma geniazinha, né? Muito inteligente, passou em 4 concursos aí. Aí eles vão te contar que é no município limítrofe, que é hospital estadual, federal. Gente, não cai nessa conversa da Silicon, isso aí é para te enrolar, tá? Isso aí não faz sentido nenhum, isso aí não faz diferença. A questão é, ela pode acumular esses 4 cargos? Não, né? A gente sabe que não. Quantos cargos ela poderia acumular? A gente acabou de ver. 2 cargos. Agora se atenta a isso aqui, ó. Compatíveis os horários, tá? Compatível, ou seja, ela tem que mostrar na hora de tomar posse do segundo cargo que os horários que ela tem no primeiro cargo que ela tem, né? Ela vai tomar posse de um e depois de outro. Então ela tem que mostrar que é extremamente possível que ela exerça as 2 funções. Afinal de contas, ela não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Então, se for horário igual, ela vai ter que escolher. Mas se der para conciliar o horário, isso acontece muito, né? Ela vai poder trabalhar pelo menos em 2 lugares, tá bom? 4 não, 2, tá? Letra A. Tranquilo, gente? Isso cai não, isso despenca em prova, tá bom? Pessoal, tá aí a nossa dica para vocês. Todos esses slides, preste atenção, esses slides das nossas dicas estão sendo disponibilizados lá no nosso Instagram, Expresso Concurso, lá no nosso Facebook também. Segue a gente lá, tá bom? Que todos esses slides estão sendo compartilhados para você poder ter um material de revisão na sua mão, tá bom? Também entra lá no nosso grupo do Telegram, o link está aqui na descrição, né? Tem gente que não sabe o que é o Telegram é tipo um WhatsApp, né? Só que é um WhatsApp que a gente consegue fazer grupos bem grandes, assim, de pessoas. E lá a gente vai compartilhar com você em primeira mão nossos links de material, de aula, enfim, material de revisão. A gente vai estar compartilhando lá com vocês, tá bom? Tranquilo? Lá os nossos materiais, o nosso combo para esse concurso, se você quiser adquirir, tem o nosso site, expressoconcurso.com.br, tem o link do PagSeguro aqui na descrição do vídeo, ou você também pode nos procurar lá pelo Zap e falar com o professor Magno, ele vai te passar aí as nossas informações bancárias, para você adquirir por depósito ou transferência bancária, tá bom? Ó, um grande beijo, fica com Deus, estuda que a vida muda.